Olá, empreendedoras! Então, hoje eu estou aqui, eu sou a Leine Costa Martins, estou aqui com a minha amiga Michele, daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. Nós vamos falar aqui quais são as chaves que podem contribuir para a gente chegar em algum ponto de sucesso, porque nós temos vários sucessos durante o nosso caminho, né? E a cada etapa da nossa vida a gente tem uma chave e essa chave faz a gente ir mais longe. Eu tenho uma formação hoje na área de administração de empresas, também tenho especialização em inteligência de mercado e gestão de pessoas. E eu conheci a Michele por uma indicação de uma mentora minha, e a gente começou a trabalhar juntos e estamos aqui hoje, então, começando a revelar para vocês o que é que nós vamos fazer juntas, né, Michele? Isso. Então, assim, nós viemos aqui hoje com algumas informações, vamos vir mais vezes, espero poder contribuir sempre com todos vocês que estão aqui no nosso canal nos assistindo. Agora eu vou deixar a Michele se apresentar, porque é muito bom ver ela falar, gente. Eu sou a Michele, eu sou empresária, já tem mais de 20 anos que eu estou nesse ramo da moda. Eu tenho a loja Equilíbrio, ela já está no mercado há 8 anos. E eu falo com propriedade que a minha loja, no meu segmento, é a maior da 44 hoje. Uau, gente, olha só, pega a dica. Isso graças a Lene, né? Que Bom, foi contribuir. um difusor de águas na empresa, a partir do momento que ela entrou. Que bom. Então, Michele, fala pra gente um pouquinho como que foi, né? Eu já comecei falando que a gente se conheceu ali, deve ter mais ou menos uns 3 anos e meio. Sim, já tem quase isso. 4 anos, né? E a gente começou trabalhando juntas lá. Eu lembro que você tinha ali uma necessidade, sabia que podia crescer mais, mas não estava achando o caminho, né? Não. Conta pra gente como que foi esse pedacinho aí, porque eu sei que tem histórias um pouquinho antes, tem mais histórias depois, mas vamos começar desse ponto. Então, eu peguei uma época muito boa, que foi a venda online, né? Que começou o Instagram, e ali eu fui me descobrindo, né? E fui alcançando cliente, e eu não tinha nenhuma vendedora, e aí eu tive que contratar uma, depois mais uma, depois mais uma, e o negócio foi tomando uma proporção que fugiu do meu controle. Eu trabalhava demais, eu acordava naquela loja, eu só não dormia lá. E foi aumentando tudo numa proporção tão grande, que eu não sabia mais o que fazer em relação, assim, de organização, de estoque, de vendas. Pós-venda, então, nem se fala, né? E foi quando eu comentei com o meu marido. Falei, olha, a gente precisa de uma pessoa vir aqui, olhar e falar o que a gente tem que fazer. Porque o espaço eu já tinha melhorado, eu já tinha saído já... Eu comecei com uma loja, depois eu fui para uma outra que era 2 lojas, depois eu fui para uma outra que era 6, e hoje eu estou em uma que é 10. E quando eu fui mudando, mesmo eu mudando o espaço ali, crescendo ali, eu não via mais como... Eu não sabia mais como fazer. A minha loja era uma bagunça total. Não, fala quando você chegou. Realmente, eu cheguei lá, tinha umas coisas meio fora do lugar, mas gente, era pedido separado no meio da loja, era mercadoria, fardos dentro da loja, era cliente dentro da loja. E assim, chegou um ponto que eu fiz uma coisa que eu não gostei muito, eu não gostei mesmo do que eu fiz, que foi parar um cliente na porta da minha loja. Ele queria entrar para poder comprar no varejo, e os telefones dos vendedores estavam tão sobrecarregados, a loja estava tão cheia de mercadoria e de pedido, e eu falei para ele que eu não vendia varejo. E a pessoa falou assim, nossa, mas eu só queria uma blusinha. Mas eu não podia parar nada, não podia parar ninguém ali, estava tudo atrasado. E aquilo me incomodou demais. E a pessoa foi embora, sabe? E ela foi embora chateada. E eu fiquei extremamente com aquilo na minha cabeça e assim, muito chateada. Eu falei, eu não posso fazer isso. Foi naquele momento que você viu? Foi naquele momento, eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu preciso... Mas eu ali naquela bagunça, eu não conseguia identificar o que é que eu tinha que fazer. Era impressionante, eu não conseguia. E aí foi quando nos apresentou você a nós, né? E eu era uma pessoa tão sem tempo, que eu falava eu lembro. Eu falava assim para o Anderson e para a Valéria na época, né?
olha, vocês fazem, vocês me passam lá o que ela falar, não me marca reunião com ela não, porque eu não Verdade. tenho tempo. Acabou que as reuniões quem ficou fazendo foi só nós duas, Foi né? só nós duas, né? O tanto que melhorou, né? Porque antes você realmente não tinha tempo para Não. participar. Não. Eu lembro, não tinha eu comecei a tempo de marcar nada. reunião online, não vamos fazer à noite, na hora que você pode. Aí Domingo, até que, você falava isso, domingo. domingos. Não, tô viajando domingo. Não, mas todo domingo, sim, todo domingo. É que foi outra coisa que a gente precisa aprender, né? Quando a gente vai para trabalhar com as pessoas, a gente precisa entender as rotinas dela, entender o que acontece, que a rotina dela é diferente da outra, por que atropela, às vezes, no meio do caminho. Então, às vezes, falta o entendimento também dessa rotina, né? Lene, quantos não você ouviu o meu? Um pouquinho. Eu falava, não, isso eu não vou fazer, não. Aí ela, não, então peraí. Aí ela começou a me fazer perguntas, né? É. Me fazer pensar. Eu falei, então tá, eu vou tentar, mas ó. Eu fui rebelde, não fui? Começou, mas hoje, graças a Deus, é uma pessoa que, Nossa, pelo contrário, quer sair na frente sempre, está preparada, aberta, né? E isso faz muita diferença, né, para o empreendedor hoje, para uma empresária, saber que a gente pode melhorar sempre e buscar ajuda, porque às vezes a gente fica com receio de falar que precisa de ajuda e parecer que você não dá conta do seu negócio, que você não entende da sua empresa. E não é verdade isso, pelo contrário, é por você entender muito a sua empresa, você saber que ela tem capacidade, tem potencial, que você busca ajuda. A gente precisa entender isso, e sabe, né? assim, o onde me encantou foi, assim, quando você disse assim para mim, assim, ó, que a mudança, ela não é grandes coisas, né? A visão que eu tinha era que eu ia precisar de uma pessoa para ir ali me ajudar, mas que ia falar para eu fazer coisas que eu pensava que eu ia mudar, ter que mudar tudo. E não é, eram detalhes, né? São coisas sutis. Começa a com mudança, pequeno. isso, mas essa coisa pequena, ela faz muita diferença. Muita, muita. E a gente demora a entender, né, Michele? Demora. Demora. Demora, porque não é fácil a gente pensar assim, nossa, mas olha o tamanho desse problema aqui, você quer que eu vou olhar nessa caneta tão pequenininha? E aí a gente precisa mostrar, às vezes, não, mas essa caneta aqui é aquela que vai escrever tudo. Você teve que me provar. No seu caso, eu tive que provar um pouquinho. Foi bem isso. Porque o provar é assim, na verdade, é você pegar a situação, trazer em evidência e perguntar para a pessoa, diante disso aqui, então, já que você não quer fazer, diante disso aqui, qual seria a outra saída? É a hora que as perguntas vêm para ajudar a gente a repensar no comportamento, porque tem muito a ver com o nosso comportamento, com a nossa mentalidade, que é uma coisa que cada dia que passa, eu aprendo mais sobre isso. Que se a nossa mente também não está preparada, não está aberta para ver isso, a gente não consegue ir adiante, né? Então, eu ouvi até que eu também faço mentoria, né? Sou mentorada, então eu ouvi de meus mentores que a nossa mente precisa ver, entender que é possível para que o nosso corpo acompanhe. Então, se ela entender isso, o nosso corpo vai acompanhar. Então, as perguntas vêm para ajudar a gente a entender. Porque é na pergunta que a gente para pensar na resposta, esse momento que a gente para pensar é o momento que as coisas começam a virar chaves na nossa cabeça. Eu tinha muito isso. Eu pensava assim, ó, que tem empresas muito maiores do que a minha. E eu sempre vi os donos delas viajando, passeando, tendo reuniões familiares, que era coisa que eu não tinha. Meu negócio era viajar para fazer compras, trabalhar, né? Já aconteceu inúmeras vezes. Eu ia de ônibus para São Paulo, então eu ia no domingo, eu chegava terça de manhã, eu não ia em casa, eu ia direto para a loja. Então, assim, eu lembro disso. Era uma loucura, não né? tinha descanso, né? Não tinha. Você já chegava, emendava, e quando chegava no final da terça-feira, praticamente, né? Você estava exausta. E assim, então, assim, eu via que o meu negócio era bom, eu via que eu tinha um diferencial e eu via que eu podia melhorar. Mas eu não fazia ideia de como eu faria isso. E aí, quando você veio, você foi uma pessoa assim, que me despertou muita curiosidade. Você veio com uma ferramenta na qual eu nunca nem tinha ouvido falar, que foi o DISC. Esse DISC. É uma ferramenta muito boa para se trabalhar, é verdade. Foi. Então, assim, quando você me apresentou, ali quando você começou a me explicar, primeiro você me explicou bem superficialmente, mas eu entendi.
E eu entendi que eu tinha vendedores que não se encaixavam no perfil de vendedores. Porque eles não conseguiam fechar vendas. Não que eles eram ruins, não é. Eu entendi que são perfis. Me explica esses perfis de novo. Então, igual eu te falei, é uma ferramenta muito utilizada hoje para quem trabalha com desenvolvimento humano, com coach, recrutamento e seleção. Às vezes também você quer promover uma pessoa para uma área ou mudar ela, né? A empresa vai expandir, você precisa eleger novos líderes, novas pessoas para novas áreas. Então, quando a empresa usa essa ferramenta de uma forma assertiva, ele consegue, inclusive, que as pessoas percebam que elas são capazes de coisas que nem elas mesmas acreditavam que era possível. E você também se conhece a ponto de entender o quanto você interfere de forma positiva ou negativa de acordo com o comportamento que você tem. Então, é uma ferramenta que te traz autoconhecimento, desenvolvimento e também pode trazer isso para a sua equipe. Então, entender, que tem até um livro, né, que fala sobre isso, ter a pessoa certa no lugar certo, é muito importante, porque você vai utilizar a capacidade de cada um, só que no lugar certo. E esse lugar certo é que vai fazer a sua empresa crescer, que foi a ferramenta que a gente trouxe lá para vocês na época. Então, o DISC, ele nada mais é do que quatro comportamentos que a gente determina, né, pela essa ferramenta. É lógico assim que não existe a perfeição, ou é isso ou não é, porque a gente trabalha com ser humano, né? Então, o ser humano não tem essa questão de tem que ser aqui 2 mais 2, não é matemática. Então, a gente, às vezes, o 2 mais 2 vira 6, né? Quando se trata de pessoas. Facinho. Então, mas a gente entender esses comportamentos é que é a grande sacada para a gente tirar o melhor das pessoas e fazer a empresa crescer. Então, por exemplo, o D é de dominante, o I é de influente, o S é de estabilidade, porque é uma sigla em inglês, e o C de conformidade, né? O que seria isso? O D são pessoas muito enfáticas, elas são muito assertivas. Ela chega, ela dá o recado dela e para ela é tudo normal, tudo simples. E se você falar para ela, olha, você tem que chegar do outro lado da rua, ela chega. Se ela vai pular o carro, se ela vai... Não interessa. Não interessa, ela vai passar por baixo da terra, não importa para ela. Não interessa com os detalhes. Não, ela entrega. É uma pessoa que chega para concluir aquilo que é dado para ela de tarefa. Mas é uma pessoa também muito boa para quando você precisa que as coisas aconteçam. Então, assim, todo perfil tem sua parte positiva, que é isso que a gente precisa entender e trabalhar e trazer para a gente. O I, ele já é uma pessoa influente. O que é isso? É uma pessoa que gosta de trabalhar no meio de pessoas. O D, se você falar para ele 10 tarefas, entregar para ele, ele vai sozinho, vai, entrega tudo e fica feliz. Ele não se incomoda de não ter mais pessoas do lado dele, ele vai. O I não, e ele tem que estar em volta de mais pessoas, ele tem que pensar em grupos. Se você pegar uma pessoa que é influente e colocar dentro de uma sala fechadinha e falar para ele, se você trabalhar aqui dentro sozinho, não vai 3, 4 dias, ele está numa tristeza lá dentro e o menino que era super produtivo já não produz nada. Exatamente. Né? E ele gosta de conversar, tudo de bom para ele é chegar num ambiente, conhecer pessoas e conversar, trocar ideia, levar as pessoas naquilo que ele acredita. Então, ele gosta de trabalhar em grupo, ele gosta de se relacionar. E adora influenciar também, né? Sim, sim. O influente, ele influencia naturalmente. Naturalmente, ele não faz esforço. E aí, como todo perfil, você tem que ter cuidado. Assim como o dominante é muito sincerão, que a gente diz, né? E as pessoas ainda... tem pessoas, depois que a gente vai conhecendo, né, a gente observa, que acha que a pessoa é grosseira. Sim. Né? Mas não é, a pessoa ela é muito direta. Muito. E para ela não tratou aquilo como pessoal. Ela simplesmente falou o que ela estava pensando. E ela passa 2, 3 minutos para ela tá tudo bem. Ela volta a conversa com você como se estivesse normal. Não, o dominante é tão engraçado que ele não... Se ele tiver que mandar uma mensagem no celular para alguém para tratar de algum assunto, ele pega o celular, manda a mensagem, ok. Aí o outro que não é dominante responde assim, bom dia. Ele já entra direto no assunto, é verdade. O dominante, ele pula, ele vai ao que interessa. Exatamente. Ele é tão direto, tão objetivo, que ele até esquece que um bom dia pode vir antes da solicitação, né? Então, às vezes, ele é mal interpretado como uma pessoa agressiva, que não se importa com o outro, mas é só uma... Quando a gente conhece o perfil, você vê que não tem nada a ver com isso. É realmente gente, você já um comportamento. Que eu sou dominante, né? E ela também. Um pouquinho.
E o I já é o contrário, né? Ele gosta muito de conversar e se envolver. Às vezes a gente tem que trazer ele um pouquinho, porque ele acaba se doando muito pelo outro. Eu sou influente também. São dois, né? A gente Sim, pega os dois dois, predominantes, né? isso. Aí tem combinações DI, DC, DS, IS, IC, e pode ser o inverso também. Então, sempre vai ter um mais alto e o segundo menor, que é aqueles que a gente mais aproveita no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E aí, indo para o estabilidade. O estabilidade é aquela pessoa do planejamento. Tudo que ele vai fazer, ele tem que planejar. Inclusive o almoço na casa dele. Então, ele o que gosta vai muito, fazer, quantas pessoas vão ser. Isso, que hora que vai começar. O que vai servir. Tudo. Quantas pessoas virão, então tem que pensar na quantidade de comida, tem que pensar na quantidade de bebida, quantas cadeiras tem que ter, o espaço cabe, o espaço não cabe, as pessoas estão todas avisadas. Então, tudo para ele tem que ter uma certa sequência lógica, planejada, bem pensada, para depois ele executar. E se fugir isso do controle dele? Se ele marcou lá o almoço lá com 10 pessoas e, de repente, as pessoas trouxeram convidados. Chegou 14. Ele fica sem rumo e sem chão. Porque, tipo, nossa, perdi o controle. Vem imediatamente no pensamento dele, perdi o controle. Porque como ele gosta de planejar... Não é por mal. Não, é um sentimento ela nem muito... percebe. E aí as pessoas chegam e percebem que às vezes ele está nervoso ou nervosa, né? Mas não entende que é porque ela planejou uma coisa, ela tinha uma ideia e aconteceu outra. Então, essas pessoas são muito boas, por exemplo, a gente trabalhar com elas na parte financeira, na parte interna da empresa que você precisa organizar, ou mesmo numa frente de loja que você precisa manter uma harmonia na vitrine ou no ambiente que você trabalha. São pessoas ótimas para isso. Planejamento estratégico, são muito bons. Mas, às vezes, são mal interpretadas. Assim como a gente vê o D e o I muito rápidos e acelerados, o S e o C, eles já são mal interpretados como pessoas mais lentas, que demoram mais a tomar decisão, mas justamente por essa característica. Inclusive, tem pessoas que falam assim, fulano é preguiçoso. Não é. Essa é uma ideia muito errada a respeito disso. Das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, é porque ela precisa de um tempo maior, igual o S. Ele precisa de um tempo maior para entender aquilo na cabeça dele, entender como isso vai se resolver, aí ele aplica. E se ele tem alguém do lado dele, ou se ele tiver um perfil IS, por exemplo, ele consegue planejar e agir. Ele pode ser um pouquinho mais ágil naquela ação dele. Porque, no final, o que conta são as ações que nós vamos fazendo, né? O C já é aquele cara do porquê, que a gente brinca que é como se ele fosse uma criancinha ali de 3, 4 anos, quando começa a entender as coisas. Por quê? Por quê? Mas por quê? Mas por quê? E às vezes a gente se irrita com essa pessoa, a gente não deve se irritar com ela. Não. Porque é aquela pessoa que pensa nos detalhes que a maioria não vê. Por exemplo, o dominante, ele não vê detalhe. Se ele quebrou o asfalto todinho para atravessar a rua e ficou um buraco lá, ele falou, qual o problema? Não tinha que atravessar a rua, eu atravessei. Então, o pensamento dele é muito lógico, no fim, né? Na tarefa concluída. O C, não. O C quer entender. Não, espera aí, eu vou concluir essa tarefa, mas eu preciso me entender por que eu preciso chegar lá. Por que eu preciso Por que tem que ser eu? Por que não pode ser meu colega? Por que você precisa desse número, desse resultado, e não pode ser um resultado diferente? Por que eu tenho que seguir o passo a passo que você está me falando e por que eu não posso ter o meu passo a passo? Então, ele é muito questionador. Só que é uma pessoa que nos ajuda a crescer muito. E entrega tudo com perfeição. Com perfeição. E tudo dele é uma pessoa ótima para a qualidade. Então, se você precisa de alguém que tenha detalhe, garanta que a qualidade vai ser primordial na entrega de alguma coisa, seja um serviço, seja um produto, é uma pessoa boa para você colocar na equipe para trabalhar. Então, se você olhar todos os perfis, você vê que eles são ótimos. A gente só precisa saber quais deles precisam estar na minha equipe, ou interna, ou de vendas, ou na rua, enfim. Se você entender o comportamento, entender que o seu comportamento, inclusive, se você é um DI, e as pessoas na sua equipe são IS, eles têm um estilo mais emocional, porque também tem isso. O influente e o estabilidade, eles são mais emocionais. O dominante e o conformidade, eles são mais racionais. Por isso que eles são interpretados, por exemplo, como pessoas muito agressivas e que não pensam no outro. Não é, porque eles são muito objetivos, muito lógicos. Já o I e o S, não. Eles gostam muito de pessoas, eles gostam de vínculo, conexões. Né? A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes querem conectar demais com as pessoas e esquece que eles têm um trabalho para entregar. E os outros já são o contrário. Eles focam somente na tarefa, naquilo que ele tem que concluir
e entrega. Um pensa que eu não preciso do detalhe, o outro pensa que eu preciso ir no mínimo dos detalhes. Então, assim, no final você vê que a gente consegue trabalhar com todos eles. Vai depender de como e onde você vai colocar essas pessoas para que elas possam entregar o resultado que você quer. Entende que não adianta eu colocar uma meta, um objetivo de X de faturamento mensal, mas se eu não entender quem vai entregar o quê, que tempo, não entrega. O resultado não vem, as coisas não acontecem. A mesma coisa se eu precisar de uma pessoa, vamos supor, para fazer planilhas, me entregar as coisas muito organizadinha, pegar um D, pegar um I, colocar lá, não vai entregar, não. Não, vai me entregar, mas a pessoa vai se sentir muito mal fazendo isso. Sim, porque não é uma característica do comportamento dele. Então, assim, só para ficar claro, não é que as pessoas não possam se adequar a determinadas funções. Então, por exemplo, eu posso ter um dominante trabalhando na área interna, na parte de planejamento, posso, e ele vai ser ágil. Mas eu tenho que entender que eu vou precisar entregar mais treinamento para ele, eu vou precisar acompanhar ele na parte de que ele precisa lidar com as pessoas, eu preciso trabalhar a comunicação dele, porque ele não se preocupa muito com isso, mas se ele for trabalhar em equipe, for trabalhar interno, ou liderar, inclusive, ele precisa trabalhar essa comunicação. Ela tem que ser uma comunicação não violenta, né? Que tem até um livro hoje em dia que fala sobre isso, da comunicação não violenta, de pensar no outro, mas não como se fosse eu, mas pensando nele mesmo, né? E aí você tem que trabalhar essa linguagem, tanto para o D quanto para o C. Então, todos esses perfis podem ser líderes, todos esses perfis podem estar em várias áreas, mas desde que você entenda o que você vai conseguir com cada um naquela área que ele trabalha. E também não o querer tempo. mais que isso, né? Isso, e também o tempo, né? Se eu Sim. colocar uma pessoa que seja estabilidade e conformidade numa área de gerenciamento, eu sei que eles vão me entregar com perfeição. Sim. Mas eu preciso entender que o tempo dele é diferente do meu. Isso, exatamente. Né? Então, assim, isso fez uma grande diferença. E a gente vê muito isso nas empresas. Às vezes ele tem um líder que ele, se você for olhar somente pelo DISC, ele não seria a pessoa mais provável para você promover para a liderança. Mas é uma pessoa tão confiável, é uma pessoa que contribui tanto com a empresa não pode descartar um funcionário, uma pessoa dessa, porque são pessoas também, né? A gente tem que lembrar isso. A gente trabalha com pessoas, a gente até fez uma postagem esses dias falando disso, que no final tudo tem a ver com pessoas. Sim. Então, tudo que a gente está falando aqui é só para a gente entender um pouco mais o que são essas pessoas, como elas se comportam, entender em que momento eu vou esperar o que delas e até onde ela consegue ir. Então, se eu tiver tempo para treinar, eu posso colocar vários perfis em áreas diferentes, mas eu preciso entender que eu vou precisar investir tempo, eu vou precisar qualificar aquela pessoa naquilo que falta para ela assumir aquela função e entender que ela tem um tempo diferente daquilo que eu gostaria. Se eu entender isso, tá tudo ótimo. Gente, isso que eu quero passar para as pessoas, que elas precisam entender isso. Não é que a pessoa é ruim, não tem essa pessoa ruim, não tem. Talvez ela esteja encaixada no lugar errado, ou está encaixado, vamos supor, em qualquer departamento ali que não é o dele, que Exato. Não é onde ele se identifica. E a pessoa, quando trabalha no que não é da área dela, é ruim. A pessoa trabalha muito insatisfeita. Eu vejo isso, né? Antes de eu conhecer o DISC, né? Eu via muito isso, assim, às vezes a pessoa, ela ia, mas aquela obrigação de ter que ir trabalhar, mais um dia de trabalho, não. Então, quando o DISC chegou, quando você me apresentou, isso para mim fez uma diferença enorme, porque eu pude identificar as pessoas que estavam nos lugares, eu vi que tinha pessoas nos lugares errados. Então, eu tive que mudar as pessoas. E, assim, isso foi tão incrível que nós conseguimos sair do sufoco. E, incrivelmente, com menos pessoas. Com menos pessoas. Que é isso a grande sacada de quando você entende o comportamento. E entender o seu, né? Que é aquilo que você começou falando. Isso. Que antes até da gente entender a equipe, eu tenho que entender como o meu comportamento interfere no comportamento deles.
Quando a gente descobre isso, a gente começa a prestar mais atenção no nosso comportamento, na nossa fala, e a gente começa a trabalhar. E aí, quando você vê exatamente o que você acabou de falar, que tem as pessoas certas para os lugares certos, tudo fica mais produtivo. Então, você pode ter menos pessoas te entregando muito mais. Muito mais. E você pode ter uma empresa enxuta com pessoas bem conectadas, engajadas, que isso hoje é muito importante. Engajada com aquilo que a empresa realmente acredita e quer entregar para o seu cliente. Então, entender de pessoas hoje não é só porque eu quero ter as pessoas aqui, não. Inclusive, para o seu negócio ter sucesso, você precisa entender de pessoas, porque tanto interno quanto externo, que é o cliente que vai comprar de você, quando você entende essa dinâmica, fica até mais fácil para você fazer suas ações, para você tocar nos assuntos ou de ações de vendas, ou de um produto diferente que você quer trazer, você já entende um pouquinho do comportamento do seu cliente ali dentro do seu ponto de venda ou pelo seu atendimento online. Então, isso faz uma diferença muito grande. Fico feliz de saber que fez diferença para você. Foi demais, porque aquela bagunça ali da loja, só para as pessoas entenderem. Eu tinha a loja, eu fazia o atendimento online dentro da loja, o presencial dentro da loja, a mercadoria chegava dentro da loja e os pedidos eram separados dentro da loja. E eu tinha um estoque, né? A minha loja era no térreo e eu tinha um estoque no subsolo. E ali no subsolo, o que eu fazia? Eu tinha um espaço considerável, bom, vazio, onde o que eu levava? Só mercadoria paga. E eu levei para lá uma conferente. Aquela loucura lá em cima e lá embaixo a Lene chegou, passeou pela loja. Essas sacolas têm que sair daqui. Eu, não, como? Né? Ela tem que sair daqui. Michele, os clientes estão atropelando na sacola. Quem é meu cliente antigo aí sabe que realmente, de fato, era isso que acontecia. E aí você foi me mostrando, né, os caminhos. E aí você me apresentou um projeto que era separar os vendedores online dos vendedores presenciais. Sim. Fala, eu quase dei um ataque do coração, não dei? Foi, o impacto que quando houve, as pessoas falam, mas como? Aí o vendedor não vai ter para quem vender? Não, foi. Aí eu fiquei igual lá. Eu fiquei num por quê? Acho que eu fritei a mente da Lene nesse dia. Que eu ficava pensando, eu sei que ela tem propriedade para falar, porque eu sei, ela veio de uma empresa onde ela liderou 50 pessoas. Sim. E ali ela sabia que eu conseguia fazer, e ela me apresentava e eu fiquei bem resistente. Eu não entendia que se eu fizesse isso, eu iria vender muito mais. Então, assim, você teve que literalmente me provar por A mais B que ia dar certo. Que ia dar certo. Mas, geralmente, a mudança é assim. Então, como você mesmo disse, eu já tive a oportunidade de trabalhar com equipes grandes. Eu já participei de projetos de implantação de um call center, né? de contribuir nas equipes. Então, você vê que toda vez que você vai fazer uma mudança numa empresa, pode parecer que não, mas ela pode ser pequena, mas ela causa muito impacto. Muito. Então, toda vez que você falar em mudança, num ambiente onde tem pessoas envolvidas, você primeiro tem um impacto da resistência. Ah, não, mas será que vai dar certo? Porque a gente está acostumado do jeito que faz hoje, é mais fácil, eu já entendo, eu já domino, eu já estou vendo como as coisas funcionam. Esse novo jeito, essa mudança, eu já não enxergo. Eu ainda não consigo ver o resultado. Será mesmo que funciona? Será que se eu mexer tudo isso que você está me falando vai fazer diferença? E aí vem muitos questionamentos. E quando vem os questionamentos, se a gente não trabalha eles da forma adequada, eles viram inseguranças. E é nas inseguranças que a gente trava. E muitas vezes a gente, ao invés de dar um passo, a gente fica ou parado ou recua. E aí todos dois, nenhuma situação parado ou recuar é interessante para um empresário, para uma empreendedora, porque a gente sempre tem que estar caminhando. Né? A vida de uma empreendedora é crescer. Isso. É crescer, expandir, é pensar em melhorar o negócio, expandir ele ou até ter novos negócios. Né? Então, isso é muito possível, né, Michele? Então, pessoal, é isso. Muito feliz, muito honrada de estar aqui com você hoje, tá? Espero vocês no nosso canal, se inscrevam, curtam, compartilhem, né? Levem para mais pessoas que precisam também conhecer um pouco desse assunto. E, Michele, teremos o próximo, né? Teremos. Ó, tive uma ideia aqui agora. Nosso próximo tema poderia ser concorrência.
O que você acha? Show, adorei, adorei. Eu Bora. posso estar aqui contando para as pessoas como eu consegui lidar com a concorrência e sobressair com isso. Então, gente, segue a gente nas redes sociais, que a Michelle, vocês sabem, né? É super ativa. Eu tento acompanhá-la, mas estou chegando lá. Mas a gente espera vocês no nosso canal, acompanhem, que nós temos certeza que com a contribuição de vocês, a gente ainda vai trazer muitos assuntos aqui. Então, se inscrevam, acompanhem e compartilhem, gente, que eu tenho certeza que tem mais mulheres precisando de apoio. Obrigada, Michelle. Obrigada a você, Lene. Foi um prazer esse bate-papo. É isso aí.